Então, meus irmãos, nós vamos passar a palavra para a nossa Tatiana Loren. Nossa Tatiana Loren, que é aqui da nossa casa, prata da casa, né? Tá? Então, vamos recebê-la com todo o nosso carinho, com as melhores vibrações, para que ela seja uma intérprete fiel do plano espiritual para todos nós. Obrigada, gente. Aqui. Obrigada. Boa noite, gente. Eu espero que todos tenham ficado bem calmos depois dessa prece, porque eu não fiquei. Durante a prece, eu estava pensando, meu coração vai acalmar, vai ficar tudo bem. Só que o coração acelerou mais do que já estava. E a minha mão que estava gelada, agora eu estou sentindo como se eu tivesse mergulhado em pedrinhas de gelo. Quando eu acordei... Não, vou contar de ontem. Quando eu fui dormir, eu estava super zen. Calma, fiz minha prece bem. Quando eu acordei muito animada, porém o coração estava descompassado. E eu não estava entendendo por quê. Eu falei assim, nossa, que coisa esquisita. Eu tentei várias coisas para me acalmar, né, para manter o coração sereno, mas não adiantou. E ele está assim até agora. Da primeira vez que eu estive aqui, eu fiquei preocupada se teria um cardiologista na sala. Hoje eu estou precisando mais, porque não sei por quê. Não, eu fiquei hoje mais nervosa do que da outra vez. Isso não pode acontecer, mas aconteceu. Então, antes de vir para cá, dado esse nervoso todo, que só tem uma causa, na verdade, que é o tamanho da responsabilidade de estar falando aqui para vocês, amigos meus, muitas pessoas que talvez até não me conheçam, porque eu estou aqui na frente fazendo uma função que, na verdade, eu não me sinto nessa função, eu não sou palestrante. E quem não me conhece vai saber agora que eu sou evangelizadora de crianças e contadora de histórias para criança. Então é outra coisa. Então a responsabilidade é muito grande. Então quando eu cheguei aqui, parei lá embaixo e pedi assim: Mestre amado Jesus, amigos espirituais e aquele que mais especialmente me conduz e me auxilia, ajuda-me, Senhor, a ser fiel ao teu ensinamento, a passar para todas as pessoas aqui presentes, com fidelidade à tua palavra e o teu amor. Porque eu, Senhor, sou tão pequenina, e quanto mais estudo, mais percebo que tão pouco eu sei. E quantas pessoas aqui na minha frente, com certeza, sabem muito mais do que eu. E então eu entendi que eu não preciso ser aqui aquilo que eu não sou. Eu não serei a palestrante Tatiana, eu serei a contadora de histórias, a evangelizadora, e estou aqui com todo o meu coração e todo o meu sentimento. Então aqui na frente, nesse momento, e ali embaixo, eu fiz uma coisa que talvez seja o tema da nossa conversa de hoje. E se alguém adivinhar, o Gilberto falou que vai dar a coleção completa de André Luiz. Só que André Luiz é vizinho dele que coleciona chapinhas, sabe, de garrafa. Então, hoje eu quero convidar vocês, não para uma viagem como foi da outra vez, não, mas para uma análise profunda e acompanhando comigo um pensamento que aconteceu há muito tempo num cenário distante, também com Jesus e também com Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Certa vez, Pedro, conversando com a sua sogra, que tinha sido curada por Jesus, ficou analisando o comportamento dela, prestando atenção em tudo que ela dizia. Ela, curada recentemente, estava muito impressionada com todo aquele poder do mestre. Afinal de contas, ser curada assim não é para qualquer um, não é? Eu nunca vi ninguém ser curado assim. Mas ela foi. E aí ela começou a pensar várias coisas. Poxa, eu estou com vários problemas. Problemas materiais. Jesus tem feito tantas coisas brilhantes. Ele pode muito bem nos ajudar nessa dificuldade atual. Pedro ficou ouvindo aquilo, ficou ouvindo, analisando. E ele chegou à conclusão de que realmente não custava nada ele chegar no mestre e ver se ele conseguia alguma coisa. Porque, afinal de contas, até então, Jesus nunca havia negado nada. E ele foi devagarinho no mestre e chegou para Jesus
de forma muito sutil, mas com uma pergunta muito sincera, porém ingênua. E chegou para o mestre e perguntou: Mestre, será que Deus ouve realmente todas as orações? Jesus olhou para ele e falou: mas é claro. Jesus ouve, Deus, né? Não Jesus. Deus ouve todas as orações. E quando eu li isso, que está muito bem contado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que, aliás, convido a todos para lerem, porque vocês vão conhecer essa história de uma forma muito mais linda do que eu estou contando. Eu lembrei que lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta sobre prece fala assim: a prece é agradável a Deus? E a resposta é: sim, toda prece é agradável a Deus. Toda prece feita com o coração. Foi mais ou menos o que Jesus disse para Pedro. Que Deus ouve todas as preces sinceras, feitas do coração. E aí, passou-se o tempo, Pedro ficou matutando naquela coisa, e aí, em vez dele ficar saciado com a resposta, um monte de outras questões surgiram na cabeça dele. Porque ele ficou pensando: peraí, mas se Deus ouve todas as orações, por que existem tantas diferenças no mundo? Ah, sabe aquelas perguntas que todos nós nos fizemos antes de conhecer a doutrina espírita? Quais são as perguntas que a gente fazia? Por que existe rico e outro nasce pobre? Por que algumas pessoas são doentes e outras são sadias? Isso não é uma pergunta atual, não. Isso daí já antigamente já se perguntava. Por que um sofre mais e outro sofre menos? E aí Pedro ficou fervilhando. Pedro, ele queria tantas respostas e foi de novo para Jesus. E Jesus era muito paciente. Nossa Senhora. Jesus nunca ficou irritado com uma perguntinha de Pedro, que fazia muitas. E aí Jesus olhou para Pedro. Como é que ia analisá-lo? Como é que ia escaneá-lo? Porque Jesus nunca falava nada que não fosse possível de penetrar numa pessoa, que a pessoa não fosse capaz de compreender. Então, antes, ele via qual era a capacidade de recepção daquele ser. E então ele chegou para Pedro e falou sobre Deus, sobre as coisas da vida, no seguinte sentido: Pedro, você passa por problemas materiais. A sua esposa, como você reclamou, fica lá toda atrapalhada entre a horta, entre o cuidado com a casa. São tantos afazeres, enquanto que outras possuem servos, possuem mordomias. Mas esse pensamento, você está mostrando como se fosse uma coisa momentânea, como se fosse uma coisa só agora, a vida fosse só agora. Mas será que essas pessoas que possuem servos terão servos a vida toda? Será que a vida é só assim? E Jesus foi explanando lindamente. Até que, num determinado momento, quando vários dos seus discípulos estavam reunidos, eles não estavam ainda satisfeitos com todas essas respostas de Jesus. E aí, como não estavam, chegaram para o mestre e pediram: ah, não está dando. Não foi desse jeito, né? Mas se fosse hoje, eles falariam: não está dando, mestre, eu não estou conseguindo orar, não está funcionando. Então eles lançaram aquela pergunta: ensina-nos a orar, Senhor. E aí, o mestre, tomado por um sentimento profundo, compreendendo que ele tinha muito a dizer em pouco tempo, percebendo que aquela seria a sua última primavera junto dos seus discípulos. Então ele os reuniu em 7 versos a profundidade mais linda de tudo que podemos dizer ao nosso Pai. Nosso Pai, como disse a mensagem de abertura. Nós fizemos um pequeno louvor aos nossos pais materiais, né? O nosso Pai, na leitura de hoje. E como que é esse nosso relacionamento com o nosso Pai maior? E Jesus veio nos ensinar.
Então ele se colocou pronto para orar, fitou aquele céu de azul infinito e começou. Pai nosso que estás nos céus, ou seja, sabemos que existe alguma coisa além. A vida não se resume apenas ao que existe na terra. E isso os antigos já sabiam, desde os primórdios da humanidade, que alguma coisa existia nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ou seja, algo sagrado há lá em cima. Algo que minhas mãos não podem tocar e que minha mente não pode compreender. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Quando pedimos, venha a nós o vosso reino, queremos que essa sabedoria divina nos penetre a alma, a ponto de nos tornarmos bons filhos, boas criaturas, a fim de fazermos com que esse planeta todo vibre a imensidão do amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Será que quando oramos, queremos mesmo que a vontade de Deus seja feita? Será que todas as vezes em que nos colocamos em posição de oração, estamos mesmo falando, Senhor, seja feita a tua vontade? Ou será que nós voltamos os olhos para nós mesmos, procurando saciar os nossos desejos materiais, assim como Pedro queria? Muitas vezes não percebemos isso. E muitas vezes, quando oramos o Pai Nosso, oramos da boca para fora, sem perceber a profundidade dessas palavras. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, Ele é o Deus do infinito e de todas as coisas que existem, de todos os planetas, de todos os mundos, de todas as vidas, de tudo que há. Deus, o Pai Todo-Poderoso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje, porque nós não possuímos o amanhã. O amanhã não conhecemos. O amanhã é incerto. Podemos estar aqui ou não estar aqui. Nada sabemos sobre o amanhã. Por que nos preocuparemos com o amanhã, se nem do hoje nós muito sabemos? E quando pedimos ao Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nos mostra também a nossa necessidade de esforço em busca desse alimento, para merecermos esse alimento, que não pode ser só um alimento da carne, porque a palavra de Jesus veio nos trazer o alimento da alma. Nos dai hoje o pão de cada dia. Então, como falamos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como, tal qual, do mesmo modo que perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando falamos isso, será que a gente percebe o poder dessas palavras? A gente pede por perdão. A gente quer ser perdoado. Deus precisa perdoar? Deus não se ofende com seus filhos. Ele sabe a capacidade de cada filho de cometer os seus erros, os seus tropeços. Deus não precisa perdoar. Mas Ele colocou dentro de cada ser uma coisinha chamada consciência. E essa consciência nos acusa. Ela, sabe? Quando a gente faz alguma coisa assim que ela nos acusa. E aí, se a gente não perdoa, automaticamente essa consciência nos acusa e a gente não se perdoa também. Então, perdoai as nossas ofensas conforme nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação mostra a nossa necessidade de súplica e auxílio para a gente superar as tentações, passar por elas, sem escorregar, né, na casca da banana, que às vezes a gente escorrega bastante. Então Jesus, em 7 versos, nos ensinou muito do que nós precisamos aprender. E talvez até hoje, depois de tanto e tanto tempo, a gente ainda não saiba. E aí, eu queria convidar vocês a um pequeno pensamento. Muitas pessoas, às vezes, falam assim: Deus sabe de todas as coisas, não é? Aliás, um dos apóstolos até falou isso. Se Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Vocês já ouviram alguém falar isso? Eu já ouvi. Eu tenho vários amigos que já me falaram isso. Aliás, Tatiana, não sei, não entendo por que eu preciso orar. As crianças perguntam muito isso. E aí, um jeito que eu tenho, às vezes, de explicar para as crianças, e que eu explico para adulto também, é uma pequena comparação. Vamos imaginar assim. Imaginem Deus como um grande sol. Esse sol que nos banha todos os dias, certo? Imagina que nós somos as casas desse planeta imenso. E que nós, espíritos imortais, somos os moradores dessa casa. O sol, ele se expande em raios luminosos de forma igual para todo mundo, para todos os seres da criação, para todas as casas. O sol está disposto a chegar. Mas nós temos a opção de abrir ou não as janelas e as portas para esses raios de luz entrar, para esses raios luminosos entrarem. Então, se imaginarmos que o sol é Deus, que os raios são suas bênçãos, e são também o nosso remédio, aquilo que nos vivificará, nós temos a decisão. Está tudo em nossas mãos. Eu vou abrir as portas do meu coração e falar: Deus, vem, que eu estou precisando e eu quero que você entre. Eu quero conhecer teus raios, eu quero ser iluminada. Ou eu posso decidir ficar na escuridão dos meus dias, na escuridão do meu pensamento, na solidão. E só sair dela quando eu cansar de sofrer. Já viu alguém sozinho feliz? Não. Tem casal aqui? Tem casal? Não? Não tem casal? Tem. Amigos aqui? Tem amigos? Tem? Ou está todo mundo sozinho? Todo mundo sozinho aqui? Não, né? Nós não nascemos para a solidão. Simplesmente não. E aí, como nós não nascemos para a solidão, nós não nascemos para ficar trancados dentro de casa naquela escuridão sem deixar a luz de Deus entrar. Não nascemos para isso. Não é difícil, gente, a gente imaginar isso, que não nascemos para a solidão. E eu acho que vocês vão concordar comigo. Quando a gente é concebido, o que precisa? Precisa que 2 pessoas se amem, não é? Que 2 pessoas, né, se amem profundamente. Ou seja, eu não posso chegar aqui e encarnar sozinha. Por livre e espontânea vontade não vai dar. Eu vou precisar de 2 pessoas. Ou seja, precisar de companhia. Antes disso, eu vou precisar que amigos espirituais lá no plano espiritual organizem a minha reencarnação. Eu vou precisar que pessoas planejem que família eu vou nascer, como é que vai ser, como será meu corpo. Eu estou totalmente dependente. Aí eu chego, né, toda felizinha, sou concebida, estou lá dentro do útero. Ah, eu posso ficar sozinha aqui. Não, Gilberto não pôde pensar isso. Gilberto não teve essa opção. Mas, assim... Mas nós, pobres mortais, podemos ter pensado que lá dentro do útero a gente já está sozinho. Pobre ilusão. Não. Não. A gente está dentro de alguém e a gente é totalmente dependente desse alguém. Tudo que esse alguém fizer vai influenciar na gente. Se esse alguém come bem,
nossas células ficam felizes, a gente vai ganhando energia, a gente vai crescendo bem bebeça. Agora, se esse alguém começa a fumar, começa a beber, começa a fazer coisas, né, que não são legais, aí as nossas células não ficam felizes e a gente não vai ficando bem. E a gente está lá sozinho e não está entendendo nada. Outra prova de que a gente lá também não está sozinho e que isso influencia na gente. Se a nossa mãe está bem emocionalmente, o pai está tratando bem, está mimando pais, mimem as mulheres grávidas, por favor, porque influencia no bebê. Então, o bebezinho ele começa a se sentir bem. Agora, se os pais começam a brigar, a mãe chora, o bebê fica todo encolhido, fica mal. Gente, isso é comprovado. Isso daí já existe várias pesquisas mostrando a reação do bebê de acordo com a reação dos pais. Tá bom, passou. A criança nasceu. Opa, tô livre. O mundo chegou. Peraí, mas eu também não posso ficar sozinho. Eu dependo da minha mãe. E o comportamento da minha mãe vai influenciar na minha vida. Eu vou precisar do leite materno. E o leite materno ele flui muito bem quando a mãe está bem. Se a mãe está emocionalmente legal, se está tudo acontecendo bacana na vida dessa mãe, o leite vai jorrar, que é uma maravilha. Se ela não tiver algum problema orgânico, é claro. Agora, se o pai começar a encrencar com essa mãe, o leite vai secar e vai influenciar na vida do bebê. Pais, não briguem com a mamãe quando ela estiver amamentando, por favor. Isso também é comprovado. E eu também vivi essas experiências e eu estou aqui de prova. Então, a gente vê que realmente o bebê não fica sozinho. E aí a gente vai crescendo. E a gente vai convivendo com outras crianças. E nesse convívio com as outras crianças, a gente quer mais criança. Porque a gente vai sentindo a alegria que é proporcionada pelo contato com o outro, pelo brincar com o outro. E eu quero a companhia do outro. Essa é uma prova imensa. Ela comprovou que minha mão está congelada, não foi? Comprovou. Então, essa daí é uma prova imensa de que não estamos sozinhos. E aí, olha só o que acontece. Às vezes, quando a gente chega na adolescência, a gente tem aquele nosso grupo de amigos. E a gente é completamente confidente a esse grupo de amigos. Eu tenho a Cris, que é minha confidente, a Rosana, minha confidente, minhas amicíssimas. E aí eu começo o quê? A namorar. E quando eu começo a namorar, eu esqueço minhas amigas e largo elas de lado. E aí o meu confidente passa a ser o meu namorado e eu fico só com eles e elas pensam, se a Cris for minha boa amiga, ela vai falar, não, eu vou aguardar porque esse namoro vai acabar e ela vai voltar correndo. A Rosana, já mais ciumenta, ela vai pensar, ah, é? Também? Quando acabar, eu não vou mais ser amiga dela. Isso... isso acontece, né? E aí, vocês podem estar pensando, onde que essa menina quer chegar? Com isso tudo da solidão, do amigo que a gente não sabe. O adolescente, às vezes, ele necessita de uma solidão estranha. E vocês podem reparar que se eles ficarem trancados no quarto, se isolando, eles estão com algum problema. E é a hora da gente dar o socorro. Toda vez que um filho, uma criança, mesmo pequena, se esconder e buscar a solidão, ela está pedindo socorro. E aí, a gente reflete como é nossa relação com o nosso pai. A relação que eu tenho com os meus amigos é uma. E a relação que eu tenho com o meu pai? Meu pai, Deus, o Todo-Poderoso. Será que eu estou escondida dentro de mim, buscando a solidão que não faz parte da natureza humana? Ou eu estou entregue a Deus? Eu estou entregue a esse Pai? Como será que é o nosso comportamento no dia a dia? Será que temos o hábito de abrir o nosso coração para Ele todos os dias? Será que nós temos o hábito de buscar a melhora íntima todos os dias? Porque às vezes a gente acredita que a oração é apenas o ato de louvar, o ato de pedir e o ato de agradecer. Não é mesmo? Só que às vezes a gente não sabe que a oração pode ser constante. Ora, mas como? Como que a oração pode ser constante? Se eu tenho lá o meu horário de orar, que é de manhã, eu oro de tarde, às vezes eu oro antes de me alimentar. Olha só, hoje. Da outra vez eu trouxe também, mas eu esqueci. Mas hoje eu trouxe um monte de cola.
um monte, que está tudo aqui. Porque eu quero que vocês, quando chegarem em casa, depois, vocês vejam que tudo isso que eu estou falando aqui, falando sem parar, está tudo nesses livros. Eu tenho aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo inteiro dedicado à prece, e tem uma partezinha bem aqui, que não é exatamente dedicado à prece, mas que fala dela, e que tem a ver com o que eu acabei de dizer. Que a oração pode ser constante. Quando? As palavras devotamento e abnegação resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Quando somos abnegados, nós fazemos muito mais do que o nosso dever. O que quer dizer isso? Quando somos uma pessoa abnegada, nós paramos de pensar nas nossas dores, nas nossas necessidades, para irmos em busca da necessidade do outro, do auxílio ao outro. E isso não nos satisfaz também. Nós queremos mais. Então nós estamos sempre fazendo mais. O ato de ajudar o irmão, o ato de pensar no irmão, de dar um sorriso, de dar um abraço, de confabular maneiras de auxiliá-lo, é uma oração. Um trabalho na caridade, posto com um coração de verdade, é uma oração. E tem mais. Dizem os grandes sábios que quando nós... Imaginem que eu sou uma matemática, tá? Talvez eu tenha sido em outra vida, porque nessa não. Mas imagina que eu sou uma matemática, estou muito dedicada a desenvolver fórmulas e conceitos e estudar profundamente a matemática. Nesse meu momento de concentração, o meu pensamento se torna uma oração. Quando um médico está empenhado em salvar a vida de um paciente, ele está minuciosamente estudando aquele corpo e o que ele pode fazer, o pensamento dele é uma oração. E aí, nós percebemos que oração é todo estado que nos permite o contato pleno com o bem e com Deus, que é a comunhão com Deus. Que em todos esses livros aqui que eu trouxe hoje, falam basicamente a mesma coisa, que a prece é a comunhão do Filho com Deus. Num dos livros que tem aqui, que é Depois da Morte, que é um livro que eu tenho grande paixão, primeiro porque eu fico imaginando que foi o livro que abriu as portas para Eurípides, que fez com que ele se tornasse completamente espírita, né, pelo menos aqui na Terra, e porque ele fala de uma forma muito poética. E tem uma passagem aqui que eu gostaria até de ler para vocês. Posso? Vamos lá. Depois da morte. Tem um capítulo dedicado à prece. Ele começa falando que a prece deve ser um extravasamento íntimo da alma para Deus, uma conversa solitária, uma meditação sempre útil. Mas aqui no final, ele fala de uma forma tão poética que eu vou mostrar. Unamos nossas vozes, as vozes do infinito. Tudo ora, tudo celebra a alegria de viver, desde o átomo que se agita na luz, até o astro imenso que nada no éter. A adoração dos seres forma um prodigioso concerto que preenche o espaço e sobe a Deus. É a salvação dos filhos pelo seu Pai, a homenagem feita pelas criaturas ao Criador, a interrogarem a natureza no esplendor dos dias ensolarados, na calma das noites estreladas. Ouçam a grande voz dos oceanos, o murmúrio que se elevam no meio dos desertos e na profundeza dos bosques, as vozes misteriosas que sussurram nas folhagens, repercutem nas gargantas solitárias,
exalam-se das planícies, dos valezinhos, atravessam as alturas, estendem-se em todo o universo, em toda parte. Ao se recolherem, ouvirão o admirável cântico que a terra dirige à grande alma. Mais solene ainda é a prece dos mundos. O canto grave e profundo que faz vibrar a imensidade e que só os espíritos compreendem o sentido sublime. Ai, eu sou sensível e quando eu li isso eu fiquei derretida. Você imaginar que tudo no universo é prece, tudo é oração. E nós reduzimos a prece ao simples ato de parar um minuto e falar com Deus. Quando que, na verdade, a nossa doutrina espírita nos traz um presente grandioso, que é a transformação íntima, pelo qual nos faremos a própria oração. Nos tornaremos oração. É isso que Jesus nos propõe, que nos tornemos em ato, em pensamento, seres em oração. E aí, voltando aos outros conceitos de prece, que Pedro perguntava para Jesus, que muitas pessoas às vezes perguntam, tá, agora a gente sabe que tudo é oração, tudo que é bom é oração. Mas, quando estamos naquele nosso momento de parar e pensar, não, estou falando com Deus, vem algumas questões. Será que podemos orar pelas pessoas que estão obsediadas? Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte, Tatiana, me pediram para eu orar por uma pessoa, mas essa pessoa está obsediada. E falou como se fosse assim, né? O filme do Exorcista. E aí eu falei, ela assim, mas por que você acha que não pode orar pela pessoa? Não, sei lá, né? Porque vai que o obsessor da pessoa fica com raiva de mim e cola em mim. Gente, as pessoas perguntam, é natural. Eu também acho que perguntam. De repente eu perguntei isso em algum momento. Eu lembro que eu era adolescente, eu frequentei uma casa espírita, que o dirigente, Gilberto, o dirigente falava na reunião que a gente não podia orar pelas pessoas obsediadas. Porque, aliás, ele dizia isso não. Ele dizia que a gente não podia orar por ninguém. A gente só podia orar por nós mesmos. Porque a pessoa lá, o espírito podia ficar com raiva e aí ia obsediar a gente. Tá. E aí também, outro dia na evangelização, eu escutei uma criancinha perguntando assim, tia, a aula era sobre prece, né? Aí ele falou assim, tia, olha só, tem alguma coisa acontecendo de errado. Eu falei, o que foi? Eu estou orando muito para minha mãe ganhar na loteria. E assim, já faz um maior tempão, e a minha mãe está gastando um monte de dinheiro na loteria e ela não está ganhando. Aí eu falei assim, mas está acontecendo alguma coisa de errado? Você tem... eu tenho, porque eu estou rezando e não está acontecendo, não. E aí eu fiquei pensando, foi engraçado, né? Às vezes a gente não para prestar atenção no que a criança está pensando. Será que isso é pensamento só de criança? Será que quando a gente vai lá na lotérica, não fica pensando, Deus, ai, por favor. Não, o espírita não pensa assim, eu quero ganhar na loteria para comprar uma mansão. Não, né? O espírita, ele pensa assim, ai, Deus, me ajuda a ganhar na loteria, que aí eu vou doar tudo para o Centro Eurípides, e o centro vai crescer, vai ser uma maravilha e tal. A gente pensa assim, né? Ou então que vai ajudar a família inteira. E aí, eu cheguei para a criança, que aliás, muito inteligente, e eu falei para ele, assim, olha, você pode não estar percebendo, mas Deus está te atendendo. Não tá não, tia, fala sério. Tá sim. Porque Deus sabe o que aconteceria se esse dinheiro todo fosse parar nas mãos da sua mãezinha. Porque Ele sabe que a atual situação que você vive é exatamente a situação necessária para que você fique bem. Olha só, olha que legal. Você frequenta a evangelização, você vem aqui aos sábados, você beija a sua tia, a gente se ama, você tem esses amigos. Se a sua mãe ganhar na loteria, a primeira coisa que vai acontecer é vocês se mudarem. Vocês vão lá para longe, nunca mais vou ver você na vida. E aí, talvez vocês fiquem longe daquilo tudo que Deus tem para proporcionar para vocês. Que é esse conhecimento da doutrina, que é o conhecimento que a simplicidade nos proporciona. E que o dinheiro faz a gente, esquecer. Quer conhecer um homem? Dê a ele dinheiro e poder. E aí a gente vê o que acontece.
A gente vai se descobrir e saber quem a gente é. Tem outras perguntas também que as crianças fazem. Aliás, essa mesma criança perguntou uma outra coisa. Que ele falou assim: tia, se eu rezar muito para... Assim, se eu rezar muito para uma pessoa que está doente, pedindo para ela não morrer, Deus vai me atender? E aí eu fiquei numa saia justa, porque para responder isso para criança, primeiro que a gente não tem a resposta para falar assim, não, meu filho, se você orar ela vai ficar boa, ou se você orar vai morrer. A gente não tem. Só Deus que sabe das coisas, né? Mas aí tem uma coisa linda em orar para quem está doente. A gente pode não conseguir a bênção da cura, mas a gente vai conseguir a bênção do conforto, da força que nasce da resignação. Se a gente orar perto da pessoa que está doente, ela vai sentir que é amada. Já vai dar um calorzinho no peito. Se a gente orar longe e ela não está sabendo, com certeza a nossa prece vai ser ouvida, amigos espirituais vão se empenhar em levar bons fluidos para ela. Se ela estiver agitada, ela vai sentir uma calma. Algo de bom há de acontecer. Agora, a cura ou não, isso é uma coisa que depende só de Deus. Da programação divina, do merecimento ou não, da necessidade de cada espírito. São tantas perguntas que nós nos fazemos acerca da oração, acerca da vida, não é verdade? E assim, quando a gente se põe a pensar, voltando talvez o pensamento lá na abnegação, quando a gente olha na natureza, a gente vê exemplos constantes dessa palavrinha que é tão simples. E a gente vê numa flor. Qual a função da flor? Tem um biólogo aqui? Não? Qual a função da flor? Não é a reprodução? Estou vendo uma ali, está escondida, não? É a reprodução, não é? Não é? Como? Ah, a função da flor é a reprodução. Porém, a flor não se contenta com isso. A flor busca espalhar seu perfume, sua beleza, para encantar toda a natureza. Assim, se repararmos, todas as coisas da vida, todos os seres da criação, quando pequeninos, se doam para a gente, fazendo muito além do que necessitam fazer. Os pássaros vivendo nos céus. Meu Deus do céu, quanta beleza. Eles são a prova perfeita da oração. Bailando para lá, bailando para cá, com as suas cores. Parece que foram feitos só para enfeitar a nossa vista. Às vezes a gente nem repara. Esse é o amor de Deus por nós, que é muito maior que todas as coisas. Devemos aprender com a natureza a nos doar muito mais do que devemos. Às vezes a gente está em casa e a gente deixa a vida passar. Às vezes eu chego em casa, cheguei do meu trabalho, já fiz a minha obrigação, cumpri o meu dever, vou me deitar e acabou. E o que eu estou fazendo da minha vida? E o que eu estou retribuindo a Deus da vida que Ele me dá? Se eu sou uma oração, será que eu posso me dar o direito de nada mais fazer além do meu dever? Ou eu devo fazer mais e sair? E sair e me doar? Então é um pensamento. E aí eu vou pegar um outro livro para a gente. No livro dos Espíritos. Ah, tem uma coisa legal. A tia Lídia, que está lá atrás, que é minha companheira de evangelização, ela presenciou isso. A gente chegou com o livro dos Espíritos para as crianças lá. Esse aqui, de adulto mesmo. E aí eu ficava pensando assim, poxa, eu nunca tinha levado de adulto para as crianças. Eu sempre levei a versão infantil. Mas aí eu resolvi, eu falei assim, não, minhas crianças são muito inteligentes, eu vou levar o livro adulto. E aí um dos meninos da sala, quando viu o livro, ele, tira isso daqui, tia, pelo amor de Deus, tira isso daqui. Eu falei, que é isso? Ele falou, tia, eu tenho um pavor desse livro.
Aí eu falei, mas por que você tem pavor desse livro? Porque vai sair espírito daí de dentro. Não foi, tia Lídia? Ele falou que a mãe tem a coleção completa. E que ele passa, quando ele passa pela sala, ele passa assim, Pai nosso que estás no céu, porque ele acha que se ele esbarrar e cair, vai sair um espírito daqui de dentro. Aí eu falei para ele, assim, olha, o único espírito... Hã? Oi? Olha a fofoca aí. A capa original. Então, assim, o único espírito que pode sair daqui de dentro é o espírito da verdade, que nos ensina muito. E a verdade, ela é libertadora. Ela nos esclarece. E por que a gente vai ter medo da verdade? Talvez ela doa um pouco, né? Talvez a verdade nos obrigue a mudanças. E nem sempre a gente quer. Porque é tão gostoso ficar lá na nossa zona de conforto, né? Fala a verdade, é gostoso. Mas não, isso aqui requer mudança. E aí, eu vou ler algumas que eu separei pra gente. Que fala exatamente da prece. Ai, olha só, tá bem sublinhado bem aqui. As boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais que as palavras, comprovando o papo todo que a gente teve. Então, da abnegação, da gente se doar e da gente encarar que a gente deve ser uma prece constante. Então, as boas ações são melhor das preces, pois os atos valem mais que as palavras. Porque nós vemos muitas vezes, muitas pessoas que dizem que são religiosas, que oram nos templos, oram na casa espírita, oram dentro de casa e passam o dia inteiro, blá, 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 né? Mas aí passa por um cachorro na rua. E aí o cachorro tá lá, manco, tá faminto. E a pessoa fala, eu tenho pena, mas não posso fazer nada. Aí você passa mais adiante, tem uma pessoa faminta, uma pessoa necessitada, uma pessoa precisando de ajuda. Aí você está atrasado, olha só, você está atrasado para ir para a igreja. E você passa lá pela pessoa que está necessitada. E você fala assim, não, na volta talvez eu resolva isso, que agora eu estou atrasada para ir para a igreja. Mas Jesus nos disse uma coisa, que toda vez que nós fizéssemos o bem a qualquer uma de suas criaturas, por mais pequeninas que fossem, nós estaríamos fazendo esse bem a Jesus. Não é verdade? Então, se tudo que a gente faz de bom, a gente está fazendo para Jesus, tudo aquilo que a gente deixa de fazer, a gente está deixando de fazer para quem? Nós não somos só responsáveis pelas coisas que fazemos. Somos responsáveis também pelas coisas que deixamos de fazer. As oportunidades de fazer o bem que nós deixamos de fazer também são responsabilidade nossa. E aí eu lembrei de uma situação que tem a ver com o cachorro, que eu falei agora, e tem a ver com oração. Foi uma experiência que eu vivi, que não é essa que eu te contei não, Gilberto. Eu tinha contado para o Gilberto que eu ia contar uma historinha, e aí ele contou para me fez contar para todos os meus amigos, e aí perdeu a graça. Então eu troquei a história, tá? Então foi assim, acordei um dia, falei assim, vou doar sangue. Porque eu nunca consegui doar sangue, não sei lá o que acontece, eu acho que eu tenho sangue ruim. Porque toda vez que eu resolvo doar sangue, alguma coisa acontece e eu não consigo. Aí dessa vez eu acordei e falei assim, não, eu vou ter que passar por essa experiência de doar sangue. E aí eu acordei empenhada, sabe? Coração, eu tenho medo de agulha. Mas eu falei assim, não, eu vou vencer, pai, é por uma boa causa, eu vou. Aí eu fui feliz da vida. Aí cheguei lá naquele hospital que fica na subida da Grajaú. Eu esqueci o nome daquele hospital. Isso, Cardoso Fontes. Eu sempre preciso de um HD externo, porque eu esqueço essas coisas. E aí cheguei lá, dei de cara na porta. A moça não tinha recebido muita gente para doação, então ela resolveu fechar antes do tempo. Aí eu cheguei e falei assim, não é possível. A outra vez que eu tinha tentado doar, eu esqueci minha carteira de identidade em casa. Dei com a cara na porta, né? Não pude fazer nada. Mas enfim. Aí voltei para casa, entrei no carro frustrada. Falei, meu Deus do céu, mas o meu sangue deve ser uma coisa assim muito... Deve fazer mal para a pessoa que vai receber, porque eu não consigo nunca fazer isso. Não, sabe por que eu pensei isso? Que o meu sangue tem alguma coisa de errado? Porque o meu irmão é assim, todo mosquito que morde ele, o mosquito cai morto no chão. Então...
Sério, eu acho que ele devia... não. Sempre, desde que eu sou... Sempre. Deviam usar meu irmão para pesquisa. Gente, olha só. Internet, usem meu irmão para pesquisa. Porque tem alguma coisa no sangue dele que mata mosquito. Então, aproveitando a situação, eu concatenei, né? Eu falei assim, bom, deve ter relação, Deus sabe o que faz. Mas eu fiquei tomada por uma tristeza profunda. Aí eu peguei o carro, aí tô vindo me embora para casa. E, de repente, no meio do caminho, me deu um negócio no coração, que eu não sei explicar, não. Foi parecido com o que eu senti hoje quando eu acordei. Me deu um negócio no coração. E aí eu escutei um negócio assim, vira para a direita. Só que foi um vira para a direita tão cheio de emoção, que eu não parei para pensar. Sei lá, de repente, quando eu virei para a direita. Não era meu caminho, era uma rua que eu não conhecia. Eu falei, hein? Vou voltar para lá. Que coisa doida, estou sendo hipnotizada por alguém. E aí, de repente, a voz se acalmou e falou, anda devagar e olha para a sua esquerda, que você vai ter a oportunidade de fazer o bem que você queria. E aí eu fui devagar, fui andando para a esquerda, olhando, e de repente eu vi um animalzinho no meio-fio, que era uma cachorra, uma cadelinha, que parecia à primeira vista esmagada, porque isso aqui dela saiu. Então, isso aqui dela, não vou mais encostar, mas isso aqui dela era tão esmagado que parecia uma folhinha de papel. Eu pensei, meu Deus, a cachorra foi atropelada. Só parecia o tronco e a cabeça. Aí eu falei assim, eu entendi. Ali está o serzinho que precisa de ajuda. E aí quando eu cheguei lá, fui ver a situação da cachorrinha, ela não estava exatamente esmagada. Ela estava profundamente em estado de inanição por muito e muito tempo. Só se via os ossinhos, a pele, um estado deplorável. Tentei levantar o animal e ela não conseguia se erguer, não tinha forças, porque não tinha músculo nas patas, sabe? Consegue imaginar a situação do bichinho? E aí, levei o animalzinho para a veterinária, ficou no soro por muito tempo, e eu não tinha para onde levar. Meu marido ia... Não tinha mais como entrar cachorro lá em casa. Eu moro num apartamento muito pequeno. Já tinha outros cachorros. E aí eu fiquei pensando, vou deixar na veterinária e vou levar para o local de volta para ver se eu consigo ali naquela região, porque era uma região rica. Era um condomínio que eu não vou falar o nome, mas é um condomínio de mansões. Eu falei assim, de repente eu vou bater naquelas casas e ver, deve haver alguma alma boa para, abrigar o cachorrinho enquanto eu procuro ajuda com minhas amigas da proteção animal para a gente conseguir um dono para o cachorro. Assim eu fiz. O cachorrinho já continuava magro, mas ele conseguia já andar. Coisa mais linda, abanava muito o rabinho e tudo. Fui, botei ela na coleirinha e fui andando. E fui na cara de pau, batendo de porta em porta, pedindo ajuda, porque era cada casa com um quintal gigantesco, com um jardim maior ainda. Que eu falei, aqui eu vou conseguir. Só que que resposta eu conseguia dessas pessoas? Eu já conheço essa cachorrinha, eu já vi há muito tempo, eu tenho pena, mas não posso fazer nada. Eu escutei aquilo tanto que eu sentei no chão e comecei a chorar, igual criança. Chorei, a cachorrinha veio se abanando, chegando. Eu falei, minha filha, e agora? O que a gente vai fazer da vida? E aí eu resolvi, eu falei assim, não, com meu marido me enforcando ou não, eu vou levar para casa. E aí eu liguei para o meu marido, eu acho que ele sentiu que a coisa era séria, porque eu não lembro se eu chorei, o que aconteceu. E ele falou, traz para casa, Tatiana, traz logo para casa. E na hora que eu peguei a cachorrinha para botar no carro, veio um moço. E ele, magro, não tanto quanto a cachorra, mas magro. E ele estava sujo, bem humilde. E ele chegou para mim e falou assim, moça, é você que está ajudando essa cachorrinha? Eu falei, é. Moça, você vai fazer o que com ela agora? Eu falei, eu vou levar para casa, porque eu vou terminar de cuidar. E ele simplesmente segurou a minha mão, e meu olho está enchendo d'água. E ele segurou a minha mão e ele falou assim, Deus te abençoe profundamente, porque eu estou há 3 meses num desespero, porque eu sou pobre e eu não tenho comida nem para mim. E essa cachorrinha, quando chegou aqui, ela era sadia.
ela veio e foi abandonada aqui, sadia. E ela foi atropelada, as pessoas não levaram para o médico, não fizeram nada. E ela foi definhando. E eu passava todos os dias vendo essa situação e eu dividia o pouco da comida que eu tinha, mas não era suficiente nem para ela, nem para mim. Então eu pensei, Deus, tão poderoso e tão bom, há de ouvir a minha prece. Então eu comecei a orar. E eu comecei a orar todos os dias. E eu passava por ela e eu via que não aparecia ninguém, mas eu continuei firme. E eu falei, Deus vai me ouvir. Porque a minha vida é difícil, mas Deus me dá força para erguer-me da cama todos os dias e ir em busca da vida. E Deus me ouviu. E Deus me ouviu e fez aparecer uma pessoa aqui para fazer exatamente o que eu pedi. Para que salvasse a vida desse pobre animal que nada fez de mal para ninguém, que ele só fez existir. E ali, naquele momento, eu tive a comprovação de que Deus ouve todas as preces. Que Deus não deixa nenhuma prece sincera do fundo do coração sem a sua resposta, sem ser ouvida. Então, como que Deus age no mundo? Como que Deus faz o bem às pessoas do mundo? Ele espera que alguém desperte com o coração disposto a fazer o bem para alguém. E aí, ele aciona algum mecanismo no coração dessa pessoa que dá a ela uma diretriz para fazer o bem. E foi assim que Deus fez. Então, ele esperou um dia que eu acordei com vontade de doar sangue, porque eu achei que eu precisava. E ele me fez entrar naquela rua e atender o pedido daquele moço. Então, mostra que a oração pode ser em benefício de um animal, pode ser em benefício de uma outra pessoa. E muitas vezes um animal pode ser utilizado também em nosso benefício. Uai, Tatiana, mas como? Vocês conhecem a história do Chico e do Jatobá? Chico Xavier era criança. Ele era pequenino. E a gente sabe que Chico sofria bastante, né? A madrinha dele sofria de obsessão severa. E quando ela estava atacada, botava o menino para sofrer a vera, né? E um belo dia ele ficou 3 dias sem comer. E ele já estava, né? Imagina, você 3 dias sem comer, a barriga já dói. E o Chico, no horário da tarde, que era o horário da sua oração, se pôs a orar lá fora. E nesse momento ele encontrou a mãezinha dele, desencarnada, que pareceu um espírito para ele. E ela chegou para o Chico, percebeu aquela tristeza que ele estava, e falou, Chico, que isso, meu filho? Por que você está triste assim? Ele falou assim, ai mãe, eu queria tanto comer alguma coisa. E ela falou assim, meu filho, você não seja guloso. Você sabe que menino guloso tem indigestão. Tadinho do Chico, 3 dias. E o Chico falou assim, não mãezinha, mas hoje eu queria comer alguma coisa. E ela virou para o Chico e falou assim, meu filho, então faça o seguinte, continue na sua oração. Continue na sua oração com muita fé. E assim o Chico fez. E ela mandou que ele esperasse um pouquinho. E o Chico ficou lá, orando o Pai Nosso, aquele que a gente falou ainda agora. Só que o Chico falou com toda a sua alma. E de repente, Chico orando, aparece um cão enorme. Entra no quintal. E ele está com uma coisa estranha na boca, uma coisa grande. E de repente ele deixa cair perto do Chico um jatobá. Um delicioso e lindo jatobá. A mãezinha do Chico fala, Chico, pegue esse jatobá, misture com água e você terá um bom alimento. E aí, completou, meu filho, você vê que a prece sincera, feita com devoção, é tão poderosa que até mesmo Deus pode se utilizar de um pequeno animal para nos auxiliar. Então, amigos, eu agradeço muito a noite de hoje com vocês. Eu não estou vendo a hora direito. Está na hora? Agradeço demais a atenção de todos vocês, o carinho. E que a gente reflita bastante no nosso papel no mundo. O que devemos ser, além de filhos de Deus? A não ser essa grande oração que Ele espera de nós. Que sejamos essa oração, para a gente caminhar uníssono com o universo, que é todo feito dela.
Muito obrigada. Boa noite.